Oi, oi! Bom dia a todos! Mais uma live das sexta-feira. Hoje teremos uma convidada especial. O tema da live de hoje é a continuação da linguagem do amor, só que a gente vai falar da importância dos laços afetivos na infância. E aí, vamos esperar as pessoas chegarem. Deixa eu chamar aqui as pessoas para a gente começar essa live. Que é de grande importância aí para sermos adultos mais saudáveis, né? Vamos aguardar aí as pessoas chegarem, inclusive a convidada, né? A nossa convidada de hoje. Então, na live passada, gente, eu falei, né, sobre as 5 linguagens do amor. Porém, bom dia, Tadeu. Porém, eu trouxe a metáfora, né, do tanque cheio, do tanque vazio, que lá no livro, né, ele traz falando da importância do tanque, né, de amor, para que futuramente possamos ser um adulto mais saudável, né, emocionalmente. E aí a gente vê realmente isso na nossa vida, né, de pessoas que são altamente produtivas, pessoas que se dispõem a ter um relacionamento, vamos dizer, cumprindo todas as suas obrigações, né, como marido, como esposa, mas não consegue expressar os laços afetivos, não consegue expressar esse amor, né, por seu parceiro, para sua parceira, porque justamente ele está com aquele tanque vazio, né, de amor, e ele não consegue repassar esse amor para o seu parceiro e para sua parceira. Então, por isso que eu trouxe aqui uma colega, né, amiga, Neucilene, que ela vai dividir essa live com a gente, hoje vai dividir comigo, para falar um pouco, né, desses laços afetivos na infância. Ela que trabalha, ela é psicóloga escolar e psicóloga clínica, trabalha com aconselhamento de pais, onde ela vai dar mais um entendimento sobre esses laços afetivos na infância, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo chamar. Ela já tá aqui, já deu um bom dia aqui. Agora eu só vou chamá-la para ela falar um pouco mais sobre isso. Oxi. Neucilene, veja aí, porque tá constando que você não pode participar. Não sei como é que tá a sua conexão da internet. Cadê você? Então, gente, mas é muito necessário realmente, né? A gente vê muitas vezes o parceiro ou a parceira ser aquela pessoa que não tem ser ranzinza, né? Não conseguir passar aquele carinho, aquele amor para o parceiro. Muitas vezes é até uma boa dona de casa, né? Uma boa esposa no sentido de conduzir bem a casa, né? O esposo também ser um bom marido no sentido de prover com as coisas de casa, mas não consegue ter um tempo de qualidade com a sua esposa, não consegue expressar o seu amor, o seu carinho com sua esposa. E justamente por conta disso que acontece, né? De não ter esse amor, né, depositado.
E nos dias de hoje, né, que a gente tem uma demanda muito alta, né, que a gente quer fazer 1000 coisas, né, trabalha muito, muitas vezes a gente terceiriza, inclusive, né, esse cuidado, né, dos nossos filhos, né, para creche, né, para escolas integrais, né, e quando tem aquele tempo com o filho, né, às vezes o tempo não é com qualidade, né. Então, porque pode acontecer até desse pai ser muito ocupado, mas assim, a disponibilidade que ele possa ter com esse filho, que seja com tempo de qualidade, que ele demonstre aquele amor, aquela presença, né, com o filho. Então, são coisas que vão acontecendo, né, durante a nossa infância e que a gente a gente acha que não está sendo prejudicado, não estou prejudicando meu filho porque eu estou provendo de tudo, estou colocando na melhor escola, aula de natação, né, aula de línguas, e eu estou fazendo a melhor coisa para a educação dele, e a presença, né, e a demonstração de amor, né, já que se a linguagem do amor dele for outra, ele não vai sentir o efeito. Eu, inclusive, vou trazer um relato meu. Minha mãe sempre, ela era técnica de enfermagem, minha mãe trabalhava em vários hospitais e eu ficava muito com minha avó, né? Minha mãe me provia de tudo, né? Porém, eu não sentia, né, o amor, achava que ela não, me amava menos, eu sempre achava que, porque nunca tinha tempo para ficar comigo, né? Então eu sentia aquela falta daquele amor, né? Eu fui muito apegada à minha avó, né? Fui criada por ela praticamente. E eu sentia essa necessidade dessa presença de minha mãe, né? Hoje, como adulta, fazendo terapia, né? Lendo muito, né? Para entender, né? Que a forma dela de amar era aquela, de estar provendo de tudo, até porque foi uma mãe solteira, né? Então, mas isso me prejudicou muito, tá? Me prejudicou muito no sentido de ser uma pessoa mais segura, né? Menos ansiosa, talvez, né? Por conta disso. Mas aí venho descobrir isso já adulta, né? Já fazendo terapia, né? Algo que foi me prejudicado lá na infância e, de uma certa forma, ela estava achando que estava fazendo a melhor forma, né, de me criar isso aí, aprovê-la de tudo, das coisas, mas o necessário que eu precisava mesmo era aquele carinho, aquele tempo de qualidade, o amor, a presença dela, né, que ela não podia me dar porque trabalhava em 3, 4 hospitais, né. E agora acho que eu vou conseguir chamar Neucilene, né. Vamos lá que o nosso tempo também não é muito. Pronto. Bom dia! Bom dia! E aí, né? Conseguiu, né? Que eu olhei, podia chamar todo mundo menos você. Na verdade, foi porque eu tentei no notebook, achei que daria, mas não foi possível. Pronto. E eu estava falando justamente dessa necessidade, né, que a gente tem na nossa infância, né, de ter esses laços afetivos, de ser demonstrado, porque muitas vezes a gente mostra de outra forma para o nosso filho e a linguagem dele, por exemplo, a minha linguagem é qualidade de tempo, né? E aí eu percebia que minha mãe me provia de tudo, né? No sentido de educação, de saúde, né? Alimentação. Porém, eu sentia falta da presença dela, né? Ela não me dava aquele tempo. Quando ela podia estar, ela tinha que ainda dividir, né? Aquele tempo com as coisas dela, né? Com minha avó, né? Com meu irmão, que eu tenho um irmão. E aí eu sentia a necessidade dessa presença dessa mãe, né? Que desse um tempo de qualidade ali para me escutar, né? Para assistir um E sim, filme, né? Fazer uma verdade, Ana. E isso é muito importante, né? Eu sei que você já me apresentou aí, eu vi no início, né, como Mas pode se psicóloga apresentar escolar. novamente. Pode se apresentar novamente. Eu sou Neucilene Ferreira, né, psicóloga escolar, clínica, trabalho com orientação de pais também. E com a experiência escolar que a gente também, e até mesmo na clínica, orientando os pais, a gente percebe a necessidade de justamente orientar,
né? É um trabalho maravilhoso que a gente desenvolve com esses pais, porque as gerações passadas, elas não receberam a educação emocional, né? Quando você trouxe aí da sua mãe, eu também poderia trazer aqui, e tantos pais que nós orientamos também trazem, porque pelo fato das gerações passadas não receberem essa educação emocional, é que nós temos aí dificuldades de também oferecer aos nossos filhos hoje. Mas também, olha só, a gente hoje tem o quê? Leques de oportunidades, com o avanço da tecnologia, de poder, como por exemplo aqui agora na live, os pais que procuram não só a mim como psicóloga, mas também outros psicólogos que trabalham nesse nicho de orientação de pais, para pedirem ajuda, né? Porque o principal, o importante é buscar esse conhecimento. E é através de um trabalho de autoconhecimento, né, de trabalhar a criança interior que foi ferida, que foi machucada, para ressignificar e entender que essa criança precisa, sim, de afeto. Porque, desculpa, é o afeto que vai... porque, assim, a família, ela é a base. E é através desses laços afetivos que nós vamos encher nosso tanquinho aí de amor, né? Como as 5 linguagens do amor ele traz e fala muito bem sobre isso. É conhecer e identificar. Através dos laços afetivos eu me aproximo. Eu gero um laço de confiança com meu filho. Eu me aproximo do meu filho. E eu costumo dizer, viu, Ana, quando você trouxe aí que sua mãe trabalhava e que você queria muito tempo de qualidade. Gente, os estudos apontam que se você tirar 15 minutos para as crianças menores, 10 minutos do seu tempo, mas é um tempo presente, porque não é você dizer eu estou aqui e o pensamento está longe, ou toda hora pegar o celular para olhar a mensagem. É se fazer presente, né? É você sentar com a criança e deixar ela conduzir a brincadeira, é você entrar no mundo da criança. Não é você ditar as regras da brincadeira, né? É ler uma história, é assistir um filme, como você bem colocou. Eu sou psicóloga, mas também sou mãe de um adolescente, né? E a adolescência, e desde muito novo, nós, claro, mesmo com toda a correria, mas separar esse tempo. Quem tem filhos adolescentes pode, por exemplo, assistir filmes, jogar videogames, é entrar no mundo deles e se fazer presente. Isso é uma forma afetiva de você construir esse laço, essa confiança. Isso é muito importante para o desenvolvimento dos nossos filhos. Importantíssimo para que quando eles se tornem adultos encorajados, confiantes. Imagine se nós olharmos para nós, né? E olharmos aí para nossos pais, nossos avós, e nós percebemos neles as questões emocionais, inseguranças, medos, né? Que eles carregam. E pelo fato de que lá atrás a gente não valorizava tanto essa questão da educação emocional. Então, trabalhar aí essas falta questões... até de conhecimento, né? Talvez até por uma falta de conhecimento. Né? A educação emocional hoje em dia está por uma necessidade, né? Principalmente agora com essa pandemia, que as pessoas estão vendo como é importante, né? Porque psicólogo era visto como um médico de louco, né? Que as pessoas tinham esse entendimento. Quem é para psicólogo, quem é que estava doente, né? Mentalmente. E não é isso. A gente trabalha também com a educação, com a psicoeducação, né? Verdade. O principal papel do educador parental, do orientador parental, é a psicoeducação. Né? Porque nós vamos trabalhar com os pais, encorajando esses pais a não olhar apenas o mau comportamento da criança,
Nós vamos trabalhar com esses pais, com a psicoeducação, trazendo as questões emocionais, né? O olhar para dentro, trabalhar a empatia. Então, a psicoeducação é fundamental. Porque sem conhecimento, não tem como. Né? Não adianta simplesmente dizer, pai, dizer o que eles vão fazer. Pai, isso está certo, isso está errado. Tem que fazer dessa forma como profissional. Não acontece, até porque não só eu como profissional, mas a grande maioria dos profissionais da área da psicologia que trabalha com educação infantil, que trabalha atendendo crianças, nós temos um grande desafio aí que são os pais. E às vezes o desafio, né? Não gosto de dizer problema, mas o desafio em desenvolver aquela criança está no pai, está na mãe, não necessariamente na criança, entende? Então, descobrir essa linguagem de amor, esse tempo de qualidade, palavras de afirmação, porque às vezes os pais utilizam de palavras de negação, né? Até pelo fato mesmo das nossas práticas passadas de olhar mais para o comportamento inadequado, né? Para o mau comportamento, olhar mais para o negativo, que termina que não desenvolve essa habilidade de trabalhar as palavras de afirmação. Às vezes a criança, ela faz tantas coisas boas, mas quando ela se comporta de forma inadequada, o olhar se volta mais para aquilo e não trabalha essa questão da palavra de afirmação. Olha só, se uma criança varreu uma casa, ela precisa aprender. Mas às vezes a gente diz, vai aí, passa um paninho, ou então forra a cama. Ela faz do jeito dela, e é o melhor jeito dela fazer. Nós normalmente não orientamos, a gente só pede para fazer, não é verdade? Mas quando a criança faz, ao invés de elogiarmos e dizermos assim, puxa, filho ou filha, que trabalho excelente você fez. Mas, olha só, eu vou te explicar para da próxima vez ficar ainda melhor como você deve fazer. Mas é o contrário, né? Que trabalho mal feito, não faz nada direito. Essas palavras geram crenças que, quando essa criança se torna adulta, ela vai acreditar que, de fato, ela não faz nada bem feito. Né? Vai gerar aí... Sim, pode falar. Uma frase que eu achei assim, muito bonita, né? Que ele fala assim, o amor faz solicitação, não imposição, né? Quando a gente solicita uma coisa à pessoa, né? Muitas vezes criança pequena, talvez a gente pode até impor um pouco, porque não entende muito, a gente coloca ali. Mas assim, quando tá mais crescida, né? De solicitar o filho, porque não forra a cama, né? Mas muita gente vai forrar sua cama. A gente já vai com aquela imposição, né? E muitas vezes a pessoa não consegue... muitas vezes a gente não consegue entrar em um bom senso, né? A criança dá uma rebeldia, dizer, ela tá gritando comigo e eu não vou fazer. Né? O adolescente, principalmente, né? Ou faz de qualquer jeito. Né? Mas é a forma como se fala. Aí você falou aí que quando pequenininho tem que se impor mesmo. Não! As crianças pequenas, elas têm capacidade, sim, de você, de uma forma gentil. Claro que as crianças pequenas, elas não entendem como uma criança maior. Mas nós também não vamos agir de forma impositiva, mas ensinando. Uma forma mais de educação, né? Explicando o motivo pela qual você está pedindo para que ele faça aquilo, né? Isso, perfeito, é isso mesmo. Por quê? Nós subestimamos a inteligência da criança, achando que por ela ser pequena, ela tem que fazer, ela faça dessa forma, e na verdade não é assim. Nós precisamos já começar desde pequeno mesmo a trabalhar a nossa linguagem, a desenvolver nossas habilidades em como vamos lidar com nossas crianças. Porque a partir desse início da infância é que a gente vai conseguir produzir nessa criança, né, quando ele se tornar um adolescente. Aí você trouxe algo muito importante, que às vezes a gente fala e eles... não, né? Tem a questão mesmo da adolescência, tem a adolescência do bebê, que quando
a parte quando chega na fase dos 2 anos, a gente chama da adolescência do bebê, que é quando diz não. E às vezes esses pais não têm esse conhecimento, não entendem a fase das crianças, não conhecem o marco do desenvolvimento em que ela se encontra, e aí termina que age da forma que a gente aprendeu, né? Lá atrás. Então, por isso que é importante, é desafiador, tá? Não estou dizendo aqui que é fácil, pai, mãe, né? Nós que trabalhamos com a orientação, nós temos um cuidado muito grande de compreender esse desafio, por isso que nós primeiro trabalhamos com a questão do autoconhecimento, trabalhar primeiro os pais, para eles serem encorajados, né? Para encorajarem os seus filhos. Pensando aí que nós somos líderes dos nossos filhos, somos mentores, somos o espelho. Então, primeiro precisamos ser tratados. Que a partir de nós é que nós vamos transferir para os nossos filhos o que nós vamos ter de melhor. Dessa forma a gente vai ter uma educação linda, maravilhosa, que não vai ter problemas, que não vão gerar novos desafios? Não. A ideia é manter uma qualidade de vida, desenvolver uma harmonia no lar, trabalhar o desenvolvimento dos nossos filhos de forma saudável, para que eles se tornem adultos encorajados. Porque, Ana, quando você impõe, você não está ensinando. Quando você diz assim, faça, entende? Ou quando eles erram e que nós punimos, sem fazer com que essa criança pense naquele erro, e que nesse erro ela tenha a possibilidade e a chance de acertar, de reconhecer, nós não estamos ensinando nossos filhos. Entende? Então é por isso que às vezes os adultos as crianças se tornam adultos desencorajados, medrosos, inseguros, porque não teve esse aprendizado, não teve a oportunidade de fala. Porque a criança não tem direito de falar, né? Na época dos nossos pais, eram assim. Chorou assim, tupa, cala a boca, você não tem direito de falar. Então, assim, não poderia sentir raiva, né? Que era algo assim, você tá com raiva, tinha que engolir a raiva. Hoje a gente entende que a raiva também é importante. Né? Agora, saber colocar de uma forma mais saudável, né? Isso. Mas, sim, e quando eu trago também essa imposição, Lene, quando eu falo da imposição, eu falo também dos adultos, né? Que eu trabalho com casais, a forma também da gente colocar o parceiro, né? Impondo as coisas ao parceiro para fazer. Muitas vezes a gente se coloca até como um lugar de mãe, né? De pai dele, e não de parceria na solicitação de alguma coisa. E aí você me traz, Ana, nem os pais têm que impor nada aos seus filhos, ele tem que educar os seus filhos, né? Colocar a solicitação com a educação, né? Então você vê que é algo assim que traz, que a gente vai trazendo de nossas gerações, que ficam na gente, e a gente transmite isso, né? Para nossas relações em geral, não só com os filhos, mas também, às vezes, com o esposo ou com a esposa, né? Sim, então, é importante a gente entender isso, né? Por que existem, não só homens, mas mulheres que são agressivas? Que não dão atenção, que são, né, que não escutam, que não dá o direito de fala da esposa ou vice-versa. Por conta dessa educação lá inicial. Eles não tiveram isso. E muitos pais falam isso. Eu não sei dar amor, eu não tive isso. Mas, gente, nós, para sermos pais, as habilidades, para desenvolver as habilidades socioemocionais, essas habilidades, elas não são adquiridas, né? As relações entre as pessoas, elas são construídas, e não é diferente em relação aos nossos filhos. Nós, para nos tornarmos pais encorajados, pais que somar para desenvolver nossos filhos para serem adultos melhores, nós precisamos desenvolver as habilidades. Tá conseguindo me ouvir?
Estou te ouvindo e te vendo. Você está me ouvindo e me vendo? Travou um pouco. Fale aí Eu estou agora te ouvindo. também. Eu estou te ouvindo e te vendo. Então, assim... Você que sumiu um pouquinho, travou um pouco. Ah, tá. Então, assim, é como eu estava falando, nós precisamos, para nós desenvolvermos essas habilidades, ou seja, nós como pais desenvolvemos essas habilidades. Nós não nascemos com as habilidades socioemocionais, de trabalhar relações. Então, para eu desenvolver essas habilidades, eu preciso buscar esse conhecimento, né? Eu preciso querer essa mudança, para contribuir com a saúde emocional, com a saúde do lar, com a saúde da família. Importante, até porque eu acredito muito assim que a infância ela é o período mais importante da vida. Então, se esses pais estão preparados, eles vão conseguir semear aí características e habilidades de vida para que essas crianças se tornem adultos mais confiantes, saudáveis emocionalmente, como você falou da raiva, né? Antigamente as pessoas, ou seja, tem gente que não sabe lidar, não sabe que precisa ter controle dessa emoção. E aí a gente fala da inteligência emocional. Nós precisamos ter controle das nossas emoções. Elas estão aí, não tem como não senti-las. Mas o ideal é reconhecer, eu estou com raiva. Desde pequeno eu ensinei meu filho se ele sentir raiva, as pessoas não têm culpa ao redor. Então busque uma alternativa. Vai no quarto, pega uma almofada, grita se for necessário, mas lançar... Coloca para fora. Né? Coloca para fora essa raiva. De alguma forma, de uma forma saudável, isso. Mas é importante que coloque para fora, né? Isso. Ao invés de agredir as pessoas, não é? Então, precisamos ensinar nossas crianças desde cedo a reconhecer as emoções, a entender que nós temos emoções, mas o que é que nós vamos fazer com elas? Mesmo a tristeza, né? Que a tristeza ela é importante também. Às vezes a gente acha que não, mas ela é. Todas as emoções são importantes. E essas emoções, as primárias... Ele fala que quando criança, né, bem pequena, os pais têm que trazer todas as 5 linguagens do amor, né, para essa criança. E aí, a partir daí, a criança vai se identificar com uma delas, e aí os pais têm que observar e perceber qual é a linguagem que mais que a criança se identificou, que a criança transmite, né? Pode ser a qualidade de tempo, né? De querer que o pai brinque ali o tempo todo perto dele, né? Pode ser algo de serviço, aquela criança que é prestativa, que quer pegar as coisas. O pai nem pediu, já pegou a água na geladeira, né? Tem também a criança que gosta de receber presente, que brilha os olhos quando recebe um presente, né? E aí... toque físico, né? É muito importante. Linguagem, né? Também na infância, para depositar aí encher esse tanque, né, de amor dessas crianças. De amor, mas para identificar requer tempo. Tem um profissional que eu admiro muito, ele fala que a moeda mais cara do mundo não é o dinheiro, né, mas é o tempo. Aqui nós estamos investindo um tempo para levar conhecimento para as pessoas. E isso é valioso. O tempo que eu invisto, eu não gasto, mas eu invisto com meu filho, que eu estou investindo aqui agora, é valioso. Então, o tempo, ele é a moeda mais cara do mundo. Então, quando a gente investe tempo para descobrir a linguagem de amor dos nossos filhos, eu descobri a linguagem de amor do meu filho, que é toque. Ele ama ser beijado e abraçado. Mas isso veio a partir da infância, porque eu abraçava muito, beijava muito, então, e eu lembro quando ele era pequeno que eu fazia aquelas massagens, né? Eu tocava nele. Então, isso desenvolveu nele a linguagem primária, porque existem as linguagens secundárias também. Mas a linguagem primária dele é o toque físico.
Mas Também as palavras de afirmação, né, Neucilene? Que tem crianças que precisam ser ouvidas, né? Encorajadas. Isso, né? encorajadas, sim, que precisam realmente ouvir e vai fazer todo sentido lá na frente. Vai fazer todo sentido quando ela se tornar adulta, porque até os próprios pais. Ah, mas eu tenho medo de fazer isso. Eu não me sinto seguro em fazer determinadas coisas. Porque ele não foi encorajado, ele não recebeu palavra de afirmação para ele desenvolver uma autoconfiança. Dizer, não, eu acredito em mim, eu sei que eu posso fazer. Né? Então, e isso ajuda muito. Então, esses pais também precisam ser trabalhados para eles entenderem, né, como eles receberam essa educação, como eles receberam a linguagem do amor. Eles começam a identificar também, né? E algo importante que você falou é quando nas relações conjugais, que quando trabalha isso, a relação conjugal também ela se transforma. E é importante que os casais estejam bem, né, para também desenvolver melhor a educação da sua criança. Muito importante. Então, pode falar, Ana. Então, assim, é importante. Você trouxe algo também, falando das emoções, né? Que para a criança identificar essas emoções, ela tem que expor essas emoções, né? E ser validada, no sentido até da raiva. A raiva está com raiva, então vá ali no seu quarto, grite no travesseiro, mostre que, né? Coloca para fora essa raiva. Muitas vezes a gente passa por situações na vida, né? Nós adultos, e a gente passa por um momento que a gente passa por alguma situação de erro até, vamos dizer assim, e aí a gente não consegue, talvez por vergonha, por ser, até mesmo por a gente ser não validado, né, na infância, pelos sentimentos, ou até não saber realmente os sentimentos que a gente está ali sentindo naquele momento. Aí a gente descreve, né, muitas vezes o acontecimento. Por exemplo, você vê um cara dirigindo, corta você. Aí você sente ali raiva, você tem vontade de seguir, ou pegar o pneu, fazer mil coisas. Mas aí você descreve o que você teve vontade de fazer, mas você normalmente não fala que você sentiu muita raiva do cara porque ele fez isso com você. Né? Engraçado que a gente descreve o que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não descreve o nosso sentimento perante aquele acontecimento. E outras coisas mais, até mesmo quando um filho comete algum erro, a gente corrige o erro dele, mas não fala da nossa frustração enquanto aquele erro. A gente não diz, pode ser muito magoado com você porque você agiu dessa forma. A gente fala, você tem que agir dessa forma, dessa forma, dessa forma. A gente não fala do nosso sentimento enquanto aquele acontecimento. E o quanto é importante a gente validar o sentimento da criança, mas validar os nossos também. É porque os pais... saber que magoou, que a gente se frustrou, que a gente ficou triste quanto àquela situação. Né? E quando a gente só descreve como deve ser feito, ele não entende até o grau, né? O que eu fiz realmente com meus pais. Né? Eles estão me condenando porque eu fiz isso, mas ele não está sabendo que ali foi algo que trouxe a mágoa, né, para o pai, decepção, né, frustração por aquele acontecimento. Isso é importante, porque quando você nomeia, você está ensinando a criança. Aí a gente fala da psicoeducação, é educar. Não é só simplesmente ditar regras, né? E nós, os pais, eles aprenderam a serem autoritários, a agir com poder, e às vezes entram numa briga de poder com os filhos, mesmo quando crianças ainda, bebês. E é importante nomear, sim, as emoções, porque eu estou ensinando ao meu filho, né, que ele está sentindo uma raiva. E como é que eu faço isso? Filho, eu estou percebendo que você está com raiva. A criança já vai entender que aquilo que ela está sentindo é uma raiva. Eu estou percebendo que você está triste. Está acontecendo alguma coisa, você quer falar? Às vezes os pais não querem chorar na frente das crianças. Isso não é errado, gente. Nós precisamos também mostrar que nós temos emoções. É importante isso para os nossos filhos. Nós nomearmos para ele, eu estou triste sim, filho.
porque aconteceu. Não precisa se aprofundar dependendo do nível da idade, né? Dependendo da idade, da maturidade dessa criança. Mas é você simplesmente nomear: eu estou triste sim, porque aconteceu uma coisa que não foi tão legal com a mamãe ou com o papai. Mas vai ficar tudo bem. Entende que é importante a criança, ela estar nesse meio, e tem pais que não querem chorar, não querem demonstrar a tristeza. Pai, né? Principalmente pai, que é algo assim, bem de heranças, né? Que acha que homem não deve chorar, que homem não pode sofrer, né? E muitas vezes ele passa isso pro seu filho, só que a gente está no século XXI, muita coisa mudou, né? Então a gente muita coisa. Nós precisamos entender que ocorreu uma evolução aí no nosso mundo, né? Avanços aconteceram e não dá mais para a gente ficar preso àquela educação lá atrás. Ah, porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo foi assado, porque as brincadeiras do meu tempo foi assim. Foram maravilhosos, sim, foi maravilhoso aquele tempo, as brincadeiras daquele tempo. Mas hoje muita coisa mudou. Né? As mulheres trabalham hoje. As mulheres também contribuem com a educação das crianças e com a questão da renda, né? Com a questão econômica da família. Então, olha quanta coisa mudou. Muitas conquistas, isso é maravilhoso. Então, nós precisamos evoluir também, avançar. Não dá para continuar com o mesmo padrão de educação que tivemos lá atrás. Senão, a gente vai continuar construindo aí cidadãos adoecidos, pessoas adoecidas. E pessoas que não... que eu trouxe referente à minha mãe, eu não a condeno, não, porque ela precisava realmente me sustentar, né? E ela precisava trabalhar. Agora, o que ela precisava ali na época que ela não teve, que hoje eu tenho, é essa informação, como você próprio trouxe, Ana, às vezes 10 minutos, né, do tempo com qualidade ali vai ser suficiente para aquela criança entender que ela é amada, né? Então, hoje em dia, nós trabalhamos, nós mulheres, né, adquirimos essa independência e até de provedora também da casa para ajudar o nosso marido. Os homens também têm essa obrigação, vamos dizer, de também ajudar, né, com essa criança de estar ali demonstrando o sentimento, né? Mostrando também, educando também esses filhos, que muitas vezes fica só sobrecarregado. A mulher que tem que educar o filho, não. É os dois, né? Tem que compartilhar os dois, né? No sentido de demonstrar o carinho, o amor, da educação, né? Completo, porque o desenvolvimento da criança, do ser humano, ele é completo quando existe aí a questão mesmo do pai e da mãe, né? Se fazerem presentes. Mas aí você vai me perguntar assim, sim, mas as mães que são solteiras, né? Os pais que são solteiros, ou que estão viúvos e que tiveram esse desafio de educarem seus filhos sozinhos. É possível? O desafio é maior, mas aí requer a questão mesmo desse pai ou dessa mãe solteiros suprir esses papéis. É possível? Mas aí é importante, né? A questão não só de ser supridor material, mas também emocional. O desafio é maior, mas é possível. A psicologia, a disciplina positiva, ela traz isso, que é possível sim, uma mãe solteira, né? A gente precisa desconstruir, porque às vezes as pessoas falam, é uma família sem pai, sem mãe, não tem como ser bem estruturada, mas existem mães solteiras. E aí, como é que a gente dá conta disso? Como é que a gente vai dizer que não vai ter uma educação bem-sucedida? Pode sim, é possível sim, mas aí o desafio é maior, né? Essa mãe ou esse pai solteiro, ele precisa realmente de uma atenção maior para educar essa criança, que é possível, né? Mas é mais desafiador. Agora, claro que, como você bem colocou aí, é importante que esse pai também contribua
Eu costumo falar o seguinte, não é, lava um prato ali, filho, porque você precisa ajudar. Não, não é ajudar. Ajuda é uma visita que chega, que se quiser, ela vai dar uma ajuda. Todos precisam cooperar, né? Todos precisam cooperar com as atividades de casa. Até uma criança de 2 anos, existem as atividades, né, que são proporcionais a cada fase. Então, a criancinha que já começa ali no seu desenvolvimento, você já pode atribuir pequenas atividades para ela entender que uma família precisa de cooperação de todos. Então, tudo isso todos habitam ali, né? Todos ali utilizam a casa, né? Isso mesmo. Então, às vezes nós usamos a nomenclatura de ajuda. Não, não é ajuda. É cooperação mesmo. Você faz parte dessa família. E isso nós já estamos trabalhando nessa criança o senso de pertencimento. Você pertence a essa família. Você faz parte desse lar. Aqui também você precisa cooperar, né? Então, nesse processo de cooperação, a gente já trabalha também o pertencimento. Então, a gente precisa, são várias habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Então, os benefícios de uma preparação emocional, de desenvolver essas habilidades, são inúmeros. São inúmeros. Então, é possível, sim, nós termos uma família saudável, nós termos relações com nossos filhos saudáveis. É uma família que não tem problemas? Não é isso que eu estou dizendo. Teremos, sim, conflitos, mas que nós teremos inteligência emocional, maturidade, seremos encorajados a resolvermos as situações juntos. Uma coisa muito importante e que nos estudos falam, né, que a reunião familiar, ela é tão importante para os pais fazerem, onde nessa reunião cada membro pode ser, claro, crianças menores nem tanto, mas a partir dos 7 anos, 5 anos, onde essa criança já interage ali, ela vai trazer situações da família, como por exemplo, você falou uma coisa que eu não gostei. Então, como é que a gente pode resolver juntos isso? Resolver juntos. Então, nessa reunião familiar, trabalha conflitos, resolução de problemas, pertencimento, a linguagem do amor, como eu quero ser tratada, trabalhar respeito mútuo, que é importante, o respeito mútuo. Não é porque eu sou mãe, sou pai, que pelo fato de eu ter autoridade, que tem que ser da forma que eu quero. Vamos conversar, né? Trabalhar a empatia, se colocar no lugar dessa criança, desse adolescente, desse jovem. E isso lá atrás não foi desenvolvido, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou a autoridade, sou eu que mando, tem que ser do meu jeito. E olha só quantas pessoas hoje nós temos aí no mundo que estão desencorajadas, que pararam no tempo, que não conseguem avançar, que tem tantos medos porque não receberam dos pais, né? Esse encorajamento de desenvolver autonomia, autorresponsabilidade. Aí entra a questão da superproteção que às vezes acontece. Nossos pais, muitos lá atrás, tiveram isso, superproteção, de não permitir que a criança faça determinadas coisas porque por medo deles também. E algo muito importante que você falou aí, eu não culpo a minha mãe, não devemos mesmo, não existe culpado nisso. Existe aí a falta de conhecimento mesmo, e que graças a Deus hoje nós temos, né, leques de conhecimentos, oportunidades de conhecimento aí, a tecnologia está aí, profissionais se capacitando para isso, desenvolvendo um trabalho lindo para poder ajudar e acolher esses pais e poder contribuir apoiando eles, encorajando eles para encorajarem seus filhos também. Eu vejo você a relação conjugal, que é importante, né, para também o desenvolvimento dos filhos, porque se o casal não está bem, não tem como também ter uma saúde na família. É um conjunto. Eu vejo muito o momento que estamos passando, né? Agora de confinamento, né? Agora que está mais
Mas, assim, da oportunidade desses pais sair do automático, né? Que eu vejo muitos pais aí vivendo no automático, no sentido do trabalho, chegar em casa, de cobrar dos filhos as obrigações, e não sentar, não ter o tempo de qualidade, não observar esse filho, né? Não ter, como você falou aí, essa reunião, né? De sentar Isso. junto e conversar, né? De trazer ali quantas coisas aí você trouxe que pode ser feito em um momento que parar, né, para conversar, até no momento também do jantar junto, sentar junto à mesa, Sim. né? E cada um corre para um lado, ou senão cada um com o smartphone, né, do telefone do lado, não se comunica realmente, não para sentar para conversar, né? E como Verdade. é importante não só esse casal ter essa comunicação, mas também ter a comunicação com seus filhos, né? A partir do momento que o casal não se comunica, a mãe vai conversar ali com o filho individual, ou o pai vai conversar com o filho, mas na realidade teria que ter essa reunião entre família, né? Entre os dois, Isso. né? Que é O pai e muito a mãe importante. ali, mesmo separados, né? Ter esse momento também de conviver, né? Com os filhos, né? Mesmo os pais separados, né? Sim, porque são situações que acontecem, né? E às vezes existem casais que estão em grandes conflitos, em violência doméstica. Então, às vezes, eles se separam, e isso, mais o colocado aí, é a importância dessa relação entre pai, filho e criança. Mas o que acontece é que eles se separam e eles olham apenas para a relação deles. E esquece que existe uma criança que precisa desse afeto, que precisa dessa atenção, né? Tá, tudo bem, eu não estou com a sua mãe, mas é importante manter uma relação de amizade, né? Mas se não for possível, ao menos manter a relação afetiva com a criança. Isso é muito importante. É de extrema importância isso para o bom desenvolvimento dessa criança. Embora, infelizmente, às vezes não acontece, né? Não acontece. Eu estava assistindo no início, Neuslene, só cortando a você aí rapidinho, que eu lembrei de uma reportagem, foi logo no início da pandemia, de um filho, até adolescente. O repórter perguntando a ele, né, que ele estava privado, né, de estar com os amigos e tal, mas ele falando que ele estava feliz, porque ele estava conhecendo a mãe dele. Imagine, acho que ele já tinha uns Que 15, 16 legal. anos. E foi o momento de ele conhecer a mãe, porque a mãe trabalhava muito, vivia naquele automático, ele também, né, com várias demandas, no sentido de ele fazia outras coisas além da escola. E ele disse, foi um momento mais de eu e minha mãe sentar, de se comunicar, de falar, de dar risada, de brincar. Eu estou conhecendo a minha mãe aqui, imagine. Coisa Eu achei linda. Isso é maravilhoso. Né, que Isso é momento maravilhoso. difícil eles, né, conseguiram aproveitar aquele momento realmente. Que bom, que bom. E olha aí, a pandemia, ela veio, né? Ela veio, para alguns foi muito bom, para outros não. Mas foi uma oportunidade para as famílias também. Como você falou, muitos vivem no automático. Em uma dessas orientações, eu orientando uma mãe que me procurou, e eu passei um trabalho para desenvolver entre família. Isso nos frustra, né, como profissional. E o pai, ele vivia nesse automático, trabalhando, quando chega em casa, tinha aula online na faculdade, mal dava um cheirinho nos filhos e ir direto para a aula. E quando ela ficou esperando uma semana para desenvolver a atividade de família. Aí foi que ela disse, Lene, eu tive que fazer, porque se eu ficasse dependendo dele, eu não ia conseguir desenvolver com minha filha o que você propôs. Eu fiz, tudo bem, né? Deu certo, a menina conseguiu até falar para ela assim, poxa mãe, a senhora mudou, né? Por conta dessa orientação, onde ela colocou em prática, mas o ideal seria com o pai, com a mãe, sentar, ele também precisava se fazer presente, mas não foi possível. O importante é que haja uma mobilização, ainda que de repente o pai não tenha condições, ou não, ainda não tem essa percepção sensível para entender a importância dele, do papel dele na família, porque existem os papéis, né? Papel do pai, papel da mãe, cada um tem a sua importância no desenvolvimento da criança. Aí seria um assunto para outra live, para trazer a importância de cada um nesse desenvolvimento. Uma sugestão aí para você, viu? Você trazer esse tema.
Então, é muito rico e é lindo a gente poder ver como quando as famílias se empenham, quando os pais entendem que eles precisam dessa transformação para transformarem seus filhos, desse encorajamento para encorajarem seus filhos. É lindo porque a família começa a crescer, a harmonia, a relação afetiva, a questão de conhecer um ao outro, a linguagem do amor do outro, o respeito pelo outro, o respeito da fala, trabalhar a empatia, né? A gente se vê lá na nossa adolescência, que às vezes a gente esquece, né? Nós também já passamos por essas fases. Mas parece que quando nós internalizamos o papel de pai, esquecemos. Então, o que nossos filhos precisam é de amor, de apoio, de carinho, de atenção, não de julgamentos, não de palavras que venham denegrir as suas imagens, né? Que venham causar feridas lá no futuro. Então, é importante. Então, por isso que a gente primeiro trabalha com as feridas dos pais, né? As feridas emocionais, que às vezes eles nem de uma forma inconsciente, eles não sabem. E a intenção aqui não é julgar o comportamento do pai, mas também acolhê-los, ajudá-los a entender esse processo de desenvolvimento, do que eles passaram e como eles podem melhorar para também contribuir com a melhoria da educação dos filhos. E esse papel a gente não faz só com os pais, a gente também faz com os professores, porque os professores, de uma certa forma, é uma autoridade também na vida das crianças e eles precisam também desenvolver habilidades para trabalhar em sala de aula. E tem uma mensagem de Daniel Goleman, que eu escolhi aqui para trazer a receita da família, que fala assim, a gente tem pouco tempo, né, Ana? Quanto tempo a gente tem? Acho que já está finalizando. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem. Não falamos nada ainda. Oi? Mas já tem pouco tempo. Tipo, a gente acha que tem 6 minutos ainda, uns 6 minutos. Você vai trazer alguma coisa a mais aí? Não, fale. Você quer finalizar? Ainda tem 6 minutos. Isso, Daniel Goleman, ele fala que a família é a nossa primeira escola de aprendizado emocional. É neste cantinho íntimo que nós aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e com os outros reagirão aos nossos sentimentos. Como pensar sobre esses sentimentos e que escolhas temos ao reagir, como interpretar e expressar esperanças e medos. Essa formação emocional se dá não apenas através das coisas que os pais dizem e fazem aos filhos diretamente, mas também dos modelos que oferecem para lidar com os próprios sentimentos e com os que existem entre marido e mulher. Alguns pais são ótimos professores emocionais, outros são terríveis. Essa é uma frase de Daniel Goleman, tem muito a ver com tudo que nós trouxemos aqui, né, a importância. E que bom, né? Então eu deixo um recado aqui para o papai, para os papais, para as mamães, que busquem esse conhecimento, porque é o futuro dos nossos filhos. Como nós queremos os nossos filhos? Como queremos que eles se tornem homens e mulheres, né? Então fica aí essa reflexão. E trabalhando na clínica com casais, a gente percebe muitas vezes que são feridas, né, de infância, né? Que aí ele não consegue ter esse relacionamento saudável, muitas vezes por conta de situações individuais de cada um, né? Que cresceram em famílias diferentes, com hábitos diferentes, sim, com a forma de amar diferente. E aí, quando se relaciona como casal, aí existe aí várias situações que provocam situações disfuncionais, né, na vida deles. E como é importante essa fundamentação toda aí que você trouxe, né, na infância, para que lá na frente eles se tornem pessoas, né, primeiramente pessoas saudáveis, mentalmente saudáveis, e depois até casais, né, após o casamento, se relacionem bem, né, conseguindo demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções, né, validando a emoção do parceiro, da parceira, né? Porque foram validados lá na infância, então ele consegue validar também, né? Entender, observar, né?
Então, como é importante tudo isso que a gente trouxe, né? E como um todo, né, como você falou, não só como um relacionamento, né, não a relação pais e filhos, mas a relação de casal, mas como uma família completa dos pais, dos filhos, Isso, né, independente de configuração seja essa família, né, que hoje em dia a gente tem várias verdade. configurações de família aí. Mas quando existe o Independência. amor, quando existe aí a linguagem, eles conseguem, né, se descobrir ali, de depositar, de abastecer esses tanques de amor, né? Tudo flui, né? Da melhor forma possível. Verdade, verdade. E foi maravilhoso essa live de hoje. Você tirou várias dúvidas minhas, inclusive, viu? Foi muito bom, né? Espero você em outros momentos aqui para a gente falar de outros temas. Quando eu trouxe o tema da autoestima mesmo, eu senti uma grande necessidade de você falar um pouco também, né? De como essa autoestima, né? Que a gente consegue criar essa autoestima, né? A partir da infância, né? Com o abastecimento desses pais, né? Como é desenvolvida essa autoestima. Então, a gente pode A ser gente pode temas para a combinar próxima uma live que a live. gente pode organizar. Oi? Isso, a gente pode combinar outra live para falar sobre isso Outra aí. live para falar sobre isso, viu? Eu quero Então, eu também amei. agradecer, né, a você pela sua disponibilidade de trazer mais sobre isso, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema, né? Você conseguiu tirar várias dúvidas. Eu acredito que muitas pessoas vão assistir esse vídeo depois, né? E vão conseguir também Sim. absorver vários conhecimentos a partir desse vídeo, tá? Eu quero agradecer também a presença das pessoas que passaram por aqui, né? Que a Liliane, a colega da gente aí, pediu para colocar mais coraçãozinho para levar essa live para Ai, mais pessoas, né? Que muitas pessoas realmente precisam desse conhecimento, né? E verdade. é só gratidão pelo dia de hoje, Eu por que, esse momento aí. eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso, né, compartilhar com você, que é um excelente profissional, e também falar dessa temática, que é algo que eu amo, né, de coração mesmo. É algo que está aqui dentro de mim, que grita para colocar para fora tudo isso e poder ajudar e contribuir com essas famílias. Tá bom. Então, Um cheiro, um grande beijo, beijo e até as próximas lives. até a próxima, um abraço. Obrigado. Então, finalizamos a live de hoje com a Neucilento, né? De aconselhamento de pais, ela é psicóloga escolar, trabalha na clínica também. Foi um grande prazer, né, de ter essa colega aqui, né, acrescentando mais conhecimento. E eu quero só agradecer a vocês por ter participado, passado por aqui. Espero que, se você sentir que alguma pessoa não assistiu esse vídeo, algum amigo que precisa ouvir, né, sobre esse vídeo, ele vai estar disponível no meu IGVT e também no YouTube, viu?